Muito bom dia, mulher de Deus que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda a mais um devocional na presença de Deus. E eu estou muito feliz, muito obrigada por você ter se inscrito ali no canal. Eu creio que isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer no meio de mulheres. Deus está despertando uma geração de mulheres que não teme, uma geração de mulheres que são famintas, apaixonadas pela presença dele. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho muito pontual, um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero muito passar isso para você, mulher. Eu quero que você já pegue a sua Bíblia, eu quero que você pegue uma caneta, o seu caderno e vamos juntas crescer nessa jornada, amadurecer em Deus. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Muito obrigada, papai, porque todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Todos os dias o Senhor tem cuidado da nossa casa. Todos os dias o Senhor tem provido todas as coisas. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, por aquilo que o Senhor é e não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, mas quem o Senhor é em nossas vidas. Nós te glorificamos e te exaltamos, Pai. E o nosso desejo, o nosso clamor, Pai, é que você fique aqui conosco, Jesus. Tu é bem-vindo nesse lar, Pai. Entra nessa casa, entra na vida dessa mulher, Pai. Assim como um dia o Senhor entrou dentro da minha casa e havia muita coisa para fazer, Senhor. E o Senhor foi lá e começou a ajeitar tudo do seu jeito. Muito obrigada, Jesus. Continue nos cuidando, continue me lapidando, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Que Deus possa estar aí com você. Eu estou com o meu cafezinho aqui, ó. E vamos lá. O tema de hoje é: mudanças são necessárias. Quantas vezes a gente fala, né? Eu preciso mudar. Quantas vezes a gente planejou? Agora eu vou ler esse livro. Quantas vezes a gente planejou? Agora eu vou ler a palavra de Deus todos os dias. Mas parece que quando a gente toma essa decisão de mudança, parece que se levanta uma oposição maior, ao ponto de nos paralisar, ao ponto de muitas vezes a gente não fazer aquilo que deveria fazer. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero falar de alguns pontos de mudanças que eu e você precisamos tomar. Sabe? A nossa mudança, ela não começa do lado de fora. A nossa mudança começa do lado de dentro. A nossa mudança vai começar primeiro dentro, para depois, pelo lado de fora, a gente vê ela se manifestar. Toda mudança, ela começa primeiro na nossa mentalidade. Olha o que eu coloquei aqui. Uma das coisas que faz você viver uma vida de mudança é a sua mentalidade. Hoje a nossa mente é um campo de batalha. Todos os dias nós estamos lutando contra pensamentos ruins. Comece hoje a mudar primeiro o seu pensamento. Sabe, por muito tempo eu pensei errado. Por muito tempo eu acreditei numa mentira que Satanás colocou dentro de mim. Pensamento errado. Mas nessa manhã eu quero declarar que o Senhor te dará uma nova mentalidade nele. Eu coloquei assim: tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Como assim, Tati? Eu penso certo. Eu creio certo, mas penso errado. Como assim? Olha isso. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que creem que Jesus cura, mas na hora de viver o milagre, a sua mente começa a trabalhar. Mas não tem como. É loucura isso acontecer. Isso eu vivi agora, algum tempo atrás, há um mês atrás, onde a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E eu cria certo, mas às vezes o meu pensamento estava errado, porque eu pensava assim: não, é câncer. E isso nos abala, meu Deus, é câncer. Só que o Deus que nós servimos pode acabar com tudo. O Deus que nós servimos pode pegar esse câncer e fazer sumir.
E foi o que aconteceu, a gente começou a orar, a gente ficou orando 1 mês pela vida dela. E começamos a declarar uma cura sobrenatural. 1 mês a gente jejuou e orava todos os dias pelo poder de Deus se manifeste sobre a vida dela. E foi o que a gente viveu. Ela sentou na frente do médico, o médico olhou para ela e falou: não tem mais nada, sumiu, tem algo pequeno que a gente precisa investigar o que é, mas não é câncer. Ela já estava encaminhada para o CEPOM. Olha o que é isso, olha o poder de Deus, olha o que o Senhor faz. E é isso que Deus está nos chamando, é mudar primeiro a nossa mentalidade. É crer certo, mas também pensar certo. É crer que Jesus pode curar e também pensar que Ele fará isso sobre as nossas vidas. A maioria das vezes, a nossa mentalidade vai roubar a nossa fé. Uma mentalidade errada vai dizer para você assim: não, isso daí é loucura, não tem como você ter fé nisso. Não tem como você acreditar nisso. Comece hoje mudando você pelo lado de dentro. Comece a dizer: Senhor, eu quero uma mudança de mentalidade. Que a minha mente seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Uma mente renovada em Deus. Olha só o que eu coloquei aqui. Tão importante ter uma fé fundamentada é ter uma mente renovada e transformada. A gente cria muita coisa aqui dentro. Às vezes a gente cria coisas que não existem. Às vezes a gente trabalha, a gente maquina algo que não está acontecendo. E a gente começa a alimentar isso. E quando você vai ver, isso está tão grande dentro de você. Mas nessa manhã eu quero declarar no nome de Jesus que a sua mente será uma mente renovada. Provérbios 4:23 vai dizer assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, desejos e emoções. Precisamos guardar isso. Porque tudo aquilo que pensamos, uma hora ou outra, ela vai se manifestar pelo lado de fora. Quando pensamos mal de alguém, isso vai ser manifestado pelo lado de fora. Quer ver? Em atitudes. Você começa a maquinar aquilo e você começa a ter um sentimento mal pelaquela pessoa. Quando você vê, você já nem está mais falando com essa pessoa. Quando você vê, já saíram palavras ruins da tua boca. É isso que Deus quer fazer. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Essa mudança que Deus quer fazer vai ser de dentro para fora. Eu falo algumas vezes isso para algumas mulheres e eu falo assim: a lagarta, ela não precisou de um milagre para sair do casulo e virar uma borboleta. A lagarta, ela precisou de um processo. Sabe, tem coisas que você não precisa de milagre. Tem coisas que você só precisa ficar debaixo do processo que Deus está te colocando. Existem processos nas nossas vidas. E essa mudança é necessária para esse tempo, mulher. Essa mudança, ela tem que começar através de você. É que a gente quer que o nosso marido mude, os nossos filhos mudem, mas nós mesmos não queremos nos colocar nessa posição de mudança. Sabe? Toda mudança, ela tira a gente do nosso comodismo. Toda mudança gera um desconforto. Mudar gera um desconforto. Quer ver uma coisa? Quando você vai se mudar de casa, você não começa a botar tudo em caixa e a tua casa fica uma bagunça? E você começa a pegar algumas coisas e dizer assim: meu Deus, por que eu guardo isso? Olha só isso aqui, não, isso aqui vai ser jogado fora. Para que eu estou guardando isso? A nossa mudança também é assim. Quando a gente se coloca num posicionamento de mudança, a gente começa a olhar algumas coisas e dizer assim: isso daqui eu não quero mais carregar, eu vou jogar fora. Isso daqui não é necessário eu levar comigo, isso aqui eu vou jogar fora. E a gente começa a ser moldada por Deus. E aí começa a nossa mudança. Olha, eu gritar agora, eu surtar, não faz mais parte de mim, então isso eu vou tirar de mim. Eu vou ter essa mudança.
Posso escutar um amém? É difícil mudar, mas é necessário. É necessário para sua casa, é necessário para os seus filhos, é necessário. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de uma célula e eu comecei a caminhar com Cristo. E o líder da célula perguntou assim: alguém quer falar algo? E o meu menino, na época, que tinha 10 anos, ele levantou a mão e falou: eu quero falar. E na hora eu fiquei: meu Deus, o que ele vai falar? E era bem no meu processo de mudança. Era bem no processo onde eu estava sendo lapidada, mudada por Deus. E eu me lembro que ele falou algo que me marcou. A tua mudança tem pessoas olhando. Aquilo que você está caminhando, aquilo que você está fazendo para melhorar, tem pessoas que estão te olhando. Não parece, mas tem. E eu me lembro que ele olhou e falou assim, eu me emociono toda vez que eu conto isso, porque é lindo o que Deus faz. E ele pegou e falou assim: a minha mãe, a pergunta era assim: o que Jesus está fazendo na sua casa? Né? O que você vê que Jesus está fazendo? E ele pegou e falou bem assim: a minha mãe, bem pequenininho, a minha mãe, ela parou de bater as portas. Olha a minha mudança, e tinha alguém olhando. Ei, quando você está mudando, tem alguém que está te observando. Não somente Deus, mas a sua casa, os seus filhos, as pessoas que estão à tua volta, o teu marido, a teus amigos. Então é necessário mudar. É necessário fazer isso para a gente viver um novo ciclo em Deus. Toda mudança, escute isso, não será fácil. Toda mudança não será fácil, mas ela é necessária para você viver um novo tempo na sua casa. Um novo tempo de você mesma, sabe? Desapegar de coisas que não fazem mais parte de você. Sabe, muito tempo a gente começa e diz assim: não, eu vou orar. Deus vai me ajudar nessa mudança, amém. Ele vai te ajudar. Mas não tente resolver algumas coisas com oração que precisa de um posicionamento seu. Não tente resolver com oração aquilo que precisa de um posicionamento seu. E mudança é isso, mudança, eu preciso todos os dias querer mudar. E mudança é isso, todos os dias eu tenho que decidir mudar. E mudar não é fácil, mudar hábitos, mudar jeito de falar, mudar jeito de se posicionar, mudar muitas vezes o jeito de tratar pessoas, não é fácil. Mas eu creio que Deus quer isso de mim e de você, essa mudança. Em Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente viva o melhor. Deus quer que você viva coisas novas nele. Uma mudança de vida. A gente fica tão acomodada em alguns lugares, e esses lugares muitas vezes não tá trazendo algo bom para a nossa vida, mas a gente está tão acomodada ao ponto de se submeter a isso. A gente está tão acomodada de viver um casamento de qualquer jeito, que é melhor ficar assim do que eu me esforçar para mudar em algumas áreas. Mas eu quero te desafiar, eu quero dizer que quando você se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda nessa mudança, eu quero isso para minha vida. Assim o Senhor fará, assim o Senhor fará sobre a tua casa. A primeira mudança que Deus quer de mim e de você é do lado de dentro. Comece a pedir para Deus: me muda do lado de dentro. Porque quando você muda, não tem como. Escute isso, uma mulher mudada, uma mulher transformada, existe um lar que será também transformado.
Assim foi sobre a minha casa. Deus começou a me mudar, para depois começar a mudar a minha volta. Deus quer te mudar para depois mudar as circunstâncias. Deus quer mudar você primeiro, mulher, para depois mudar a sua volta. Mas não desanime, porque dá certo. Não desanime, porque o Senhor é contigo. Olha que lindo isso aqui que eu escrevi. Esteja mais animado pela distância já percorrida do que desanimado com a distância que você ainda não percorreu. Sabe, a gente tem costume de olhar para os resultados bons, somente para o resultado bom. Mas olhe lá para trás e veja o quanto você já caminhou. Você não está onde você gostaria de estar, mas você já não está no mesmo lugar que estava. Olha que lindo isso. Você não é ainda a pessoa que gostaria de ser, mas você já não é aquela pessoa lá atrás. Você já mudou muito. E celebre as pequenas mudanças. Celebre as pequenas mudanças que você já aconteceu na sua vida. Celebre a pequena mudança no seu casamento. Sabe? Elogie aquilo que foi mudado no seu marido. Elogie os seus filhos. Elogie você. Diga, você está de parabéns. Olha o quanto você mudou. Sabe? A mulher, ela tem uma coisa que eu preciso falar aqui. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma palavra mais de alinhamento para nossas vidas, né? E o Evangelho de Deus é isso. Então tem coisas que a gente precisa muitas vezes se calar. Muitas vezes a nossa resposta tem que ser o silêncio. É isso mesmo. Deus, ele me moldou muito, gente. Eu era muito de falar, eu era muito explosiva, eu era muito de bater as coisas, eu era muito de falar mesmo. Eu falo mesmo. Não. Não fale mesmo, não. A gente, uma mulher de Deus, a gente não pode ser desse jeito. Eu falo mesmo. Não, você não fala aquilo que não deve ser falado. E eu tinha isso comigo. Não, se eu tiver que falar, eu falo. Não. Sabe, tem coisas que você vai falar e vai ferir, então é melhor você se calar. É melhor muitas vezes a gente ficar quieta. É melhor muitas vezes no momento a gente vai pensar que a gente está perdendo e na verdade a gente não está perdendo. Na verdade a gente está ganhando. Então se alegre, celebre aquilo que já foi mudado em você. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e declarar a palavra de Deus. Toma posse. Começa essa mudança. É difícil, mas é necessário. Eu creio que Deus está chamando uma geração para ser moldada nele. Mulheres que vão mudar e mudarão tudo à sua volta. Em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos cuidou. Oh Deus, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a mudar, Pai, nos ajuda a ser uma mulher melhor, uma serva melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Oh Deus, eu quero te pedir, Senhor, nos sustenta, nos guie na tua verdade. Não deixe que Satanás roube a nossa alegria, não deixe que Satanás roube a nossa mudança, que possamos mudar todos os dias para melhor, que possamos fazer a tua vontade e estar no centro da tua vontade, Pai. Eu te glorifico e te exalto no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus possa te abençoar e que você possa viver um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua vida, no nome de Jesus.